A paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem está falando é o pregador Elias Duarte do canal Marcas da Promessa. Evangelista Elias Duarte, à disposição do reino de Deus. Eu sou aquele sobrevivente, você que já conhece aqui os vídeos do canal. Eu sobrevivi a um infarto cardíaco, a uma cirurgia cardíaca de alto calibre, aonde eu estive meu peito aqui aberto para fazer uma cirurgia onde eu tinha 95% de obstrução das artérias do meu coração. E eu fiz uma aliança com Deus naquele hospital, que ao sair de lá com vida, eu iria servi-lo em espírito e em verdade. Eu ia falar verdadeiramente do poder de Deus. Então esse canal ele foi criado para isso, para me falar do que Deus fez na minha vida, do que Ele pode também fazer na sua vida. E uma pergunta que me fizeram foi o seguinte: você teve medo de morrer na cirurgia? Você teve medo de morrer na cirurgia? Então, deixa eu te falar. Você já leu o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você entender esse versículo no Salmo 91, salvo engano no verso 1, ele fala sobre o esconderijo do Altíssimo e está sob a sombra do Onipotente. Descansará. Então foi exatamente o que eu fiz antes da minha cirurgia cardíaca, e eu oriento a você que tem um parente ou alguém que vai fazer uma cirurgia de alto calibre. Eu estou falando de coração porque foi a que eu fiz. Ou que você não vai fazer uma cirurgia, ou você está passando por um problema, uma enfermidade, algo muito grave na sua vida, e você está com medo de morrer. Você está com medo de perder a vida. Então deixa eu falar para você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha aqui no canal. O momento que eu tive mais perto de Deus foi o momento que eu descobri a minha doença cardiovascular. Quando eu descobri a doença cardiovascular, eu não sei o que aconteceu. A minha fé em Deus, ela aumentou de uma maneira, e quando a sua fé em Deus ela aumenta, o que acontece? Você tem proximidade de Deus, você começa a falar mais com Deus, você começa a ouvir mais a voz de Deus, você começa a sentir mais a Deus. Então essa doença cardíaca que eu tive, ela me trouxe esses benefícios de poder me aproximar de Deus. E aí eu te faço a seguinte pergunta: uma árvore, por exemplo, se você estiver distante de uma árvore, a sombra que aquela árvore está fazendo, ela vai te cobrir, sim ou não? Claro que não. Para você pegar a sombra de uma árvore, você tem que estar debaixo dela. Entendeu? Então o Salmo 91, ele fala sobre a sombra do Onipotente, que é Deus. Se você tiver a sombra do Onipotente, descansa. Então, como eu estava bastante próximo de Deus, eu fiz o que o Salmo 91, ele nos ensina. Descansa. Por isso que eu não tive medo de morrer na minha cirurgia, porque eu descansei em Deus. A sombra do Onipotente estava sobre a minha vida. Então, se eu entendi que a sombra do Onipotente ela estava sobre mim, eu descanso. Eu não tenho que temer, porque o Senhor, Ele deu ordem aos seus anjos para que pudessem me guardar, me livrar da morte. Eu criei em Deus, eu criei que eu estava sob a sombra
do Onipotente. É isso que eu te aconselho. Você que está passando por um momento difícil, se aproxima de Deus. Deixa a sombra do Onipotente estar sobre você. Descansa, meu amigo. Descansa, meu amigo. Crê. Crê em Deus. Já deu tudo certo. Você só precisa crer. Nada além disso. Quanto mais você crê em Deus, quanto mais você tem fé em Deus, você mais se aproxima dele. E se você está próximo de Deus, a sombra do Onipotente vai estar sobre você. E basta apenas você descansar. Você entendeu essa mensagem? Guarda no teu coração. Quanto mais tu se aproxima de Deus, mais ele faz sombra sobre você. E a sombra do Onipotente, ela te protege. E basta apenas você descansar. Te agradeço por mais uma oportunidade de estar podendo falar de Deus para você. Eu venci essa cirurgia cardíaca. Eu venci essa doença que estava no meu coração, que ia ceifar minha vida com 40 anos de idade. Estou aqui dando meu testemunho para você. Que o segredo é acreditar no Senhor, se aproximar de Deus e descansa. Amém? Continência para você. Deus te abençoe.